Olá, meus caros alunos, vamos iniciar mais uma English Tips. Não esqueça de dar aquele like, de se inscrever no canal e ativar o sininho para chegar mais conteúdo aí para vocês, que aqui a gente está fazendo o inglês do zero, que são aquelas dicas gramaticais essenciais, como eu canso de dizer aqui, não é voltado no momento para a conversação, são dicas gramaticais essenciais, tá bom? Let's start. Vamos iniciar. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o demonstrative pronouns, os pronomes demonstrativos, aquilo que a gente fala este, esta, esses, essas, aquele, aquela, aqueles, aquelas. Então, hoje a gente vai trabalhar esses pronomes na língua inglesa. Beleza? Aí eu tenho aí o this, singular, significa este ou esta. Plural eu tenho these, então esses ou essas. Aí eu tenho that, que é aquele ou aquela, e those, aqueles ou aquelas. Tranquilidade. Vamos continuar. Aí eu tenho alguma sentença, aí eu tenho o simple present, né? Quando eu tenho aí o uso do this e do that para singular, eu vou usar o verbo to be no simple present, vou usar o is, que vai ser o verbo to be de ligação. E these and those eu vou usar are. Então aí eu vou ter as formas is e are. Então vamos ver aí as sentenças. Eu digo this is my car. Este é o meu carro. Isso aí eu utilizei o my, né? My car, o adjetivo possessivo, ou eu posso utilizar também o substantivo possessivo para dar ênfase no final da sentença. This car is mine. Este carro é meu. Então, eu posso falar ou this is my car ou this car is mine. Ambas estão corretas. There is her house. Aquela é a sua casa, sua no sentido de dela. A gente viu esses pronomes possessivos nas aulas anteriores. Qualquer dúvida, vocês voltam algumas aulas aí atrás, que eu já deixei gravado aqui no canal, começando do zero, na playlist, e vocês confiram a aula de pronomes possessivos. Ou pode dizer aí, ó, a gente falou, there is her house, e agora, that house is hers. Então, aquela casa é dela. These are his books. These are his books. Estes são os seus livros. Seus no sentido de dele. Ou these books are his. Estes livros são dele. Those are our cars. Aqueles são os nossos carros. Ou those cars are ours. Aqueles carros são nossos. Então, essa é a função do pronome demonstrativo. Ele sempre, ou seja, quando eu tenho this, que é este ou esta, voltando aqui, ó. Quando eu tenho this, aqui singular, este ou esta, ou these, esses ou essas, eu estou falando de algo que está here, ou seja, algo que está aqui, próximo. Agora, quando eu uso that and those, eu estou falando de algo que está there, ou seja, que está lá, está um pouquinho distante. This e these here, that and those there. Alright? Beleza? Let's go on. Vamos continuar. Então, aqui a gente já leu aqui as sentenças. Aí eu tenho aqui umas construções já com forma interrogativa, afirmativa e negativa, para a gente praticar. Quando vocês verem no texto, vocês vão conhecer os pronomes demonstrativos, ou num dialogue, ou numa conversation. Beleza? Vamos lá? Number 1. Is this your pen? Esta é a sua caneta? Yes, this is my pen. Ou yes, this is mine. Sim, esta é minha caneta. Ou sim,
esta é minha. Então, o substantivo possessivo, a gente viu em aulas anteriores, ele serve para evitar a repetição de um termo previamente mencionado. E na negative form, no, this is not my pen, ou no, this isn't mine. Ou seja, não, essa não é minha caneta, ou se eu não quiser repetir, não, essa não é minha. Aí, ó, eu tenho is not, eu tenho a contração isn't. E eu tenho uma forma plural, are those their books? Aqueles são os livros deles, os seus livros no sentido de deles. Aí eu tenho affirmative form, yes, those are their books. Ou yes, those are theirs. Ou seja, sim, aqueles são os seus livros, no sentido de deles, ou sim, aqueles são deles, né? Aqueles são deles. Deles o que? Livros. Those are theirs. Em conversação a gente vê muito esse uso do substantivo possessivo para evitar a repetição. E negative form, no, those are not their books. Não, aqueles não são os livros deles. Ou no, those aren't theirs. Ou seja, aí já tem uma contração aren't, que é a junção de are not. Are not eu vou usar aren't. Beleza? Vamos, let's go on. Aí eu tenho a estrutura do simple past com os pronomes demonstrativos. Pronomes demonstrativos. Aí para this e that eu tenho was, e para these e those eu tenho were. Beleza? This was, there was, these were, those were. Let's see some examples. Vamos ver alguns exemplos. Was that your car? Aquele era o teu carro? Yes, that was my car. Ou yes, that was mine. Sim, aquele era o meu carro. Ou sim, aquele era o meu. Negative form, no, that was not my car. Ou no, that wasn't mine. Number 2, ou seja, não, aquele não era o meu carro. Perdão, ou então não, aquele não era meu. Number 2, were these her pencils? Estes eram os lápis dela. Affirmative form, yes, these were her pencils. Ou yes, these were hers. Sim, estes eram os lápis dela. Ou seus lápis. Forma mais formal do português, quando a gente traz para o português. E eu posso dizer também de forma com o substantivo possessivo, yes, these were hers. Agora na negative form, no, these were not her pencils. Ou no, these weren't hers. Então, não, esses não eram os lápis dela, ou seus lápis, ou não, esses não eram dela. Então, tá aí as formas dos demonstrative pronouns, tá bom? No simple past, tá bom? Vocês vão escrevendo, anotando aí, vão memorizando, na forma simple present, simple past, alright? Então, e assim, a gente tem que construir, a gente tem que acumular conhecimento. O conhecimento ele tem que ser sedimentado, igual o alicerce da casa. O alicerce firme, se a estrutura está firme, a casa vai ficar firme. Então, para a gente conhecer o texto, é bom a gente conhecer pelo menos cada elemento gramatical, que é pronome demonstrativo, que é pronome sujeito, que é pronome objeto. Tranquilo? Então, aqui é nossa English Tips. Mais uma vez, não se esqueça de dar o like e de se inscrever no nosso canal, que aqui é o nosso canal de conhecimento, é aberto para todos. Então, see you next class. See you later. Bye.